Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Vamos dar início, então, a abrir o seminário, o terceiro seminário de extensão universitária, compartilhando saberes e experiências no Centro de Ciências Sociais, no Centro de Teologia e Ciências Humanas. Eu espero que seja ampliado futuramente para o Centro de Ciências Biológicas da Saúde e o Centro Técnico Científico. A gente vai começar, então, chamando à mesa a professora Jaqueline Fabiás, vice-reitora de Extensão, da vice-reitora de Extensão e Estratégia Pedagógica, professor Júlio Diniz, decano do Centro de Teologia e Ciências Humanas, e professor Francisco de Guimarães, decano do Centro de Ciências Sociais, para fazer a abertura dessa mesa. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia. É sempre um presente quando a gente encontra algo que tem história. Então, estar aqui hoje significa reconhecer um trabalho enorme nosso decano de Danai, que antes da gente formalizar a expansão na universidade, eles já vinham antecipando essa formalização. A gente está retornando a casa, né? Cada ano a gente retorna, tratando de algo que a gente acredita como essência, como fundamento da universidade. Eu pude participar do primeiro momento, pude participar do segundo momento, estou participando desse momento agora, e isso só traz luz, né? Traz a certeza de que a gente, quando sonha, a gente pode caminhar, traz a certeza de que é um evento apenas de reconhecimento de uma história, que é uma história da universidade desde sempre. Uma PUC que não atravesse a rua, ela não faz o menor sentido. Mas ter um lugar em que a gente possa reconhecer que ela atravessa a rua todos os dias, e mais do que isso, como a minha amiga, a professora Érica, sempre fala, que nós nos atravessamos ao atravessar a rua, é o que faz a gente ter, de fato, a esperança freiriana, né, de viver essa universidade. Então, eu queria falar muito de talvez do texto que mais me desafia, que é um texto do Bakhtin, que é Para uma Filosofia do Ato Responsável. E nesse texto tem um trecho em que ele compara o ato responsável ao Jânio Vivantes, né? E ele vai mostrando para a gente, em dados momentos, que tudo que a gente tem é um contínuo que a gente escolhe no momento presente. Então, quando ele traz aquela imagem que está olhando para o passado, olhando para o futuro, e ele diz, o ato responsável se dá no segundo em que você faz a escolha do que você mantém do passado, que é o que permite a escolha daquele que virá no futuro, escolher, de fato. E a extensão tem esse significado. O que a gente, como a gente escuta, como a gente vê, como a gente reconhece, o que a gente mantém no nosso discurso, que vai significar no discurso do outro, como a gente afeta e é afetado no sentido de presença, no sentido de afeto, amor, reconhecimento, integração, diálogo. A Maíra me pede assim, não, fala das coisas que estão acontecendo na extensão. A gente pode falar que a gente tem disciplinas extensionistas, que nós estamos com um projeto que foi reconhecido para a Márcia Werneck.
A gente pode falar que a gente está assinando convênios. Essas coisas todas elas estão no site. Se a gente abrir ali no site da extensão, a gente vai encontrar ali que a gente, no semestre que vem, vai ter uma disciplina EST, que a gente sempre sonhou sendo patrocinada por um grupo. Aquilo que a gente sonhou, a gente vai avançando, vai conquistando. Que a gente voltou para o Projeto Rondon, que a gente tem enormes desafios. Tá tudo dado, que é o programa de pós-graduação, a CAPES reconheceu a extensão e que vai trazer apoio. A gente pode falar dessas coisas. Mas para mim, o centro está em como nós vamos nos formar, e por isso uma coordenação de estratégias pedagógicas, para estar ao lado do outro. Não sobre o outro, não aquém do outro, mas para estar ao lado do outro. Dessa pessoa que sonha como a gente, que tem projetos como a gente, que tem esperança como a gente, e que tem uma vida que não é a nossa. Então, como reconhecer que a vida dele não é a nossa e que não dá para chegar nos lugares pensando que lhes falta, mas talvez reconhecendo que lhes falta, que nos potencializa ou que nos potencializa em encontros. E é por isso que eu acredito que se nesse ano nós vivemos um período de extensão, resultante também do primeiro seminário, quando a gente sabia que a gente reconhecia os projetos, reconhecia as pessoas, encontrava presenças ativas do stand. Se a gente precisou passar um ano, de alguma forma, pensando como regularizar, como atender a demandas específicas do governo, a perspectiva é que nesse próximo ano a gente possa, de fato, se dedicar a esse pensamento estratégico, né? A como potencializar cada vez mais que os nossos alunos façam escolhas em sala de aula. Enquanto os nossos alunos tiverem menos tempo junto à alteridade, menos escolhas eles estarão significando ao fazer. Não que eles não escolham, mas escolher a partir de que base, escolher a partir de que princípios, escolher a partir de que relações. A extensão, ela é, antes de tudo, uma oportunidade da gente se ressignificar enquanto uma instituição que vai ao mundo para resolver problemas complexos também, mas que sonha um mundo com novas questões, porque as costas, ou aquelas que nós estamos precisando contribuir para resolver, não estamos levando exatamente para um caminho que seja um caminho que participe da identidade e missão dessa universidade. Vindo para cá hoje, eu vi ouvindo no rádio que as pessoas que estão na Vila Aliança, elas não estão conseguindo sair. Elas estão presas lá. É bala para um lado, é bala para o outro. Elas estudam aqui. Algumas delas estudam aqui. Talvez alguém gostaria de estar sentado aqui assistindo nesse momento e está apenas impossibilitado. É uma questão dada, é um problema complexo a ser resolvido. Mas se a gente não formular novas questões, a gente não antecipa a possibilidade de não se viver uma realidade que dói, que choca, que machuca a cada um de nós e que machuca mais se a gente, em interação, reconhece que a gente sabe muito pouco sobre essa dor ou sobre essa realidade. A gente sabe de um lugar outro, né? Enquanto eu ouvia, o ar-condicionado do meu carro estava ligado. Simples assim, é muito diferente. Então, pensar essa extensão, e por isso ela veio junto com uma coordenação de estratégia pedagógica, pensar que não cabe apenas atravessar a rua. É preciso que a gente repense as nossas estruturas de ensino, as nossas formas de se relacionar. Entenda a PUC como ela é, como um lugar educativo lindo, né? Que outra universidade tem a possibilidade de unir tudo junto, todos os cursos juntos. Que outra universidade tem a possibilidade de encontrar alguém fazendo uma coisa completamente diferente da gente e entender que essa outra coisa pode participar daquilo que a gente faz. Então, estar em extensão é ir para o outro lado da rua, mas estar em extensão é se estender aqui também. Quando a gente encontra isso a partir de parceiros que são fundamentais,
a cultura religiosa, está num trabalho que também começou antes, e trazendo pessoas, e levando os alunos, e reconhecendo, e trocando, mudando o projeto, mudando o espírito, a partir daquilo que o outro traz, a partir daquilo que a gente traz, e que a gente sabe que todos os nossos alunos passam, pelo menos 4 momentos de reflexão religiosa. A gente diz, existe um eixo condutor. Quando a gente tem um conjunto de coordenadores no momento de graduação, que volta e meia chegam, e vão conversando, e vão trocando, começam a fazer semanas de acolhimento juntos, começam a pensar estruturas juntos, a gente tem um determinado caminho. Então, sobretudo, o que eu queria dizer é que, sim, na extensão, nós encontramos 2 eixos em consonância com o projeto de reitoria, o Gávea Carioca e o Amazonizar. Porque isso não é por um acaso. Não dá para estar dentro da PUC como uma bolha. O entorno vive a nossa vida, nós vivemos a vida deles e nós precisamos acreditar que todos podem estar aqui juntos, inteiros. E, para isso, o Gávea Carioca é fundamental. Mas a gente fez uma pesquisa junto às universidades do entorno. No Gávea Carioca, sem que a gente entenda as grandes questões que estão ali dadas, a questão do clima. Nós já passamos dias nessa universidade em que alguns não puderam ir para casa porque o Rio Rainha, né, nos apolou de alguma forma. Se a gente não entender que as coisas estão interligadas, e se a gente não for até a Amazônia como um centro de referência para questões fundamentais que a gente precisa debater, tá? A gente fica só localizado. Ou então esse só ficar lá, só globalizado. E a gente precisa ficar em uma situação de interação, em uma vivência em interação, um entendimento de juntos e todos, um ambiente com algo total, vai nos favorecer. Então, a gente tem 2 grandes eixos, a gente tenta levar os cursos a pensarem sobre isso, e é uma falsa fala dizer que a gente tenta levar, a gente não precisa tentar levar, basta a gente enviar um formulário, alguma coisa, e perguntar quem está fazendo A, B ou C, e rápido chega um conjunto enorme de projetos, e porque estamos fazendo, talvez nós só não estivéssemos percebendo juntos o quanto estamos fazendo. E com isso eu não estou dizendo que pela Viceitoria de Extensão a gente a gente já está demonstrando o quanto se está fazendo. A gente está recolhendo, a gente está somando em determinados momentos, numa reunião, em outra reunião. A gente precisa de um ponto, a gente une aquelas pessoas e fala sobre aquele ponto, porque a gente sabe que isso já há, que isso já existe, a gente já foi recolhido. O futuro é divulgar mais isso, trazer mais pessoas, sonhar mais forte e pensar que a universidade, o Júlio já falava muito disso, a própria reunião do Francisco já traz isso, o CTCH junto com o CCS, desde o início desse pensamento extensionista, já mostra as potências de a gente viver em fronteiras, no lugar de viver em limites. E se eu pudesse fazer um pedido para a Maíra, para esse seminário, para isso que vocês vivem, que da próxima vez a gente tenha ali o CTC, tenha ali o Centro de Biomédicas e Saúde, eu sempre esqueço a sigla deles, assim, mas que a gente possa cada vez somar, né, trazer mais um para a conversa. Não para que a gente harmonize, né? A universidade não é um espaço para a gente harmonizar, é um espaço para a gente refletir, ousar, né? Pensar, mas para a gente reconhecer essa polifonia, esse conjunto de vozes que nos ajudam a fazer escolhas e ter consciência, levar nossos alunos a se sensibilizar na percepção de que aquilo que ele não tem vivo hoje, por um tempo, vai ser o passado do outro amanhã. Mas aquilo que a gente deixa morrer hoje, talvez não chegue nem a ser o passado do outro amanhã. Então, quando o nosso aluno puder experimentar isso na sala de aula, a consciência dessas escolhas, esse ato responsável, eu poder dizer que está legal,
já posso sair desse lugar aqui de extensão, porque o meu sonho, a minha esperança, ela está dada. Agradeço muito a Maria, agradeço muito ao Júlio, agradeço ao Francisco, agradeço a cada um que manda as respostas quando a gente pede. A Nilda, todo mundo que organizou esse evento, foi um encontro de pessoas, sobretudo em sensibilidade, e com muita confiança de que dá para ter um mundo que a gente queira viver. Né? Em momentos tão difíceis, em momentos em que a gente está a cada dia com essas notícias que são terríveis. Se a gente eliminar palavras, o Papa Francisco fala isso, se a gente eliminar palavras como divisão, isolamento, exclusão, se a gente buscar outras palavras, talvez a gente consiga realizar um pouco mais. Desejo muita luz para esse evento, muito sucesso, e que ele perdure, porque ele é necessário para a gente. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os integrantes da mesa, ou integrante e as integrantes da mesa, a professora Jaqueline, o professor Júlio, a professora Maíra. E, antes de mais nada, gostaria de registrar a minha alegria de poder participar dessa, pela segunda vez, né? No passado já participei, já estreiei na abertura deste seminário, tão importante para todos nós, e uma vez que o CCS e o CTCH vêm agindo em comum por meio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, na promoção, no estímulo, na indução de ações extensionistas na universidade. E no que se refere ao CCS, bom, gostaria de registrar que nós temos aqui a grande alegria de contar com a participação do Departamento de Serviço Social, Nilza está aqui, Valéria, não sei se eu, enfim, desculpe se eu esqueci alguém, mas que também sempre são e serão e foram a nossa referência no CCS, nas ações extensionistas. Ontem, no Conselho de Ensino e Pesquisa, nós tivemos a reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa, e esses desvios de linguagem, muitas vezes, que as pessoas cometem, e que são úteis em alguns momentos. Nós analisávamos no documento uma proposta de um novo curso, e dentre as competências dos egressos estava lá fornecer aos egressos acesso à realidade. E eu achei interessante, porque óbvio que ali a ideia é a capacidade de análise da realidade, não é a capacidade de acesso à realidade. Assim, a rigor, a gente até comentou que era bom mudar esse termo. Eu falei, talvez seja interessante nós trabalharmos com a ideia de acesso à realidade. Tá? Porque, particularmente, eu acredito que essa é, sim, uma tarefa de uma universidade comunitária como a PUC, e essa é, efetivamente, a finalidade da extensão. Nós, definitivamente, precisamos abrir para muitos dos nossos alunos que vivem, efetivamente, uma realidade que nós sabemos, já que a realidade tem vários graus de intensidade, uma realidade cujo grau de intensidade é bem mais, digamos assim, tênue, etc., do que a realidade profunda, que poucos dos que frequentam a universidade, e desses poucos, poucos que frequentam a universidade, eu não me incluo nesses poucos definitivamente, eu sou daqueles que ainda se esforçam muito para conhecer essa realidade profunda do povo brasileiro. Então, e hoje lembrava com Rogério, justamente essa questão do evento da semana passada, que nos remete à questão da extensão também. Semana passada nós tivemos uma emocionante, gratificante, enfim, festa. Assim, houve um painel, na verdade, uma comemoração, não sei nem dizer o nome, Valéria? Do que a gente experimentou na semana passada, em comemoração aos 30 anos do projeto desta instituição de, enfim, uma política pública, que a gente pode chamar, política pública é uma política comum, vamos dizer assim, comunitária, de oferecimento de bolsas de ação social, lá no início o nome, que depois se transformaram em bolsas de ProUni, filantrópicas,
né, essa experiência e essa iniciativa pioneira da PUC. E lá nós víamos, efetivamente, esse acesso à realidade, que foi justamente, eu sempre menciono aqui, o Departamento de Serviço Social que me abriu, né, ainda que eu fosse aluno de Direito na década de 90, essa oportunidade por meio de alunos e alunas que lideravam e organizavam pré-vestibulares na Baixada Fluminense e me convidaram, porque eram meus amigos, né, a participar de um pré-vestibular. Isso que foi a minha ação extensionista, né, na década de 90. Eu fui professor de português, né, na Baixada Fluminense, já que eu corrigia os panfletos e jornais do DCE, do Centro Acadêmico de Direito, na época, era o revisor. Então, me chamaram por isso. Enfim, então, é justamente isso que eu gostaria de registrar. Essa é a grande tarefa que nós temos, essa grande finalidade de uma universidade comunitária, e a extensão, imagino eu, né, se localiza nesse campo de abrir as portas da realidade para esses nossos alunos, mas, sobretudo, abrir as portas em que sentido? Não no sentido de parque de diversões, porque não é disso que se trata, não vai lá conhecer e volta para casa, mas no sentido de produzir conhecimento em comum. Porque nós sabemos, e vivemos isso, a experiência prática, de que o conhecimento é dos poucos bens tangíveis que temos, e o conhecimento é tangível, ainda que nós não possamos tocá-lo com as mãos, né, mas experimentamos o conhecimento, sentimos o conhecimento, né, que pode ser partilhado e, ao ser partilhado, se multiplica. Né? Se aprofunda e se multiplica. Né? Então, é essa experiência, né, que eu imagino que seja fundamental para nós debatermos sobre extensão. A extensão é o local, não só da partilha do conhecimento, mas da construção em comum do conhecimento, que é a única via que nós temos para multiplicar o conhecimento e aprofundá-lo simultaneamente, sem perder nenhuma parte dele. Né? Então, o conhecimento é efetivamente isso, os saberes, os conhecimentos, né, que nós podemos, né, por meio da extensão, exercer essa tarefa que é a missão da universidade, que é a nossa função, e é justamente por isso que a universidade vem sendo acusada, né, de várias coisas, de vários, né, digamos assim, dependendo do ponto de vista de até anátemas, né, dizem que a universidade só tem comunista, não é isso que dizem, né? Porque é isso que nós fazemos na opinião de muitos. Né? É uma ação comunitária, sem dúvida nenhuma, mas é vista por esses que não querem que a realidade seja acessível a todos, né? Até acredito, inclusive, que a Terra é plana, alguns deles. Né? Enfim, é esse nível de acesso da realidade que a gente tem. Então, eu gostaria justamente só de registrar essa minha alegria, né, de mais uma vez participar desse evento, né, e lembrar que essa universidade, né, especialmente no caso do CCS, nosso Departamento de Serviço Social, né, sempre foi a grande referência, né, nas ações extensionistas, e espero que essas ações comunitárias, como oferta de bolsas e extensão, possam caminhar lado a lado, compartilhando conhecimento, produzindo conhecimento, multiplicando conhecimento, porque essa é a razão de existir uma universidade comunitária. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns, né, à organização do seminário, e que tenhamos outros tantos pela frente. Bom dia e ótimo seminário para todos. Bom dia a todas e a todos. Você extremamente breve, né, por causa da hora. E eu estou exausto, estou voltando uma viagem, vim quase que direto para cá. E que na viagem, propriamente, um dos tópicos dessa minha viagem à Espanha e Itália foi exatamente conversar nas universidades e nos centros de estudos brasileiros. Um tópico muito claro é a extensão. Ou seja, faz parte das metas da ONU, tem toda uma discussão hoje muito quente na Europa, tá? Particularmente em relação não só ao europeu periférico, vamos chamar assim, como todos os imigrantes, a questão da migração é muito forte, tá? Principalmente na Espanha e na Itália, os dois lugares antigos. E o Centro de Estudos Brasileiros, depois eu tive uma reunião lá para a embaixada, tá? Preocupadíssimos em realmente poder nesse momento, né? E nós temos uma cátedra ali para nós agora, lembrei disso, né? Refugiados aqui, tá?
Então, eu acho que nós estamos concluindo uma discussão que é local, como a Jaqueline colocou, é nacional, porque só nós sabemos, né, que foram os últimos 4 anos, na área de educação, cultura, ciência e tecnologia, e na área de programas sociais. E, ao mesmo tempo, vai ao encontro, né, de toda uma discussão que hoje está globalizada, e principalmente, isso fica muito claro por todas as reuniões, na própria fala minha que eu fiz na Universidade de Salamanca, as pessoas estão sentindo, a expressão é ótima, né? As pessoas estão sentindo o que é a realidade agora. Tá? Eles entraram na realidade, principalmente pelas mudanças climáticas e pelas enormes transformações. Né? É só você pensar que, nessa época do ano, né? Madrid, com 22 graus, um pouco fora da curva. Tá? Enfim. Eu queria parabenizar a organização do evento. Queria dizer que nós sempre, isso daí, Conselho Departamental do CTCH, já que quem era diretor do Departamento de Arte e Design, a Maíra já está há algum tempo como coordenadora do Instituto, né? Nós já estávamos discutindo essa questão há muito tempo e constatando que a universidade sempre foi extensionista, apesar dela oficialmente, né, não assumir isso. É bom que se diga, nós lutamos contra uma resistência, havia uma resistência, tá, em relação a isso que hoje estamos discutindo aqui. E nós temos que dizer isso de uma maneira muito clara. Tá? Ou seja, não é digitar nomes, não é voltar ao passado e olhar pelo retrovisor, mas é entender que, durante algum tempo, a ideia de extensão resumia-se a um cumprimento burocrático de exigências do Ministério da Educação. Essa é a verdade. Tá? E uma discussão que se iniciou, né, no conselho, no caso do Instituto, né, no Conselho Departamental, só que as práticas dentro da Vice-Reitoria de Assuntos Comunitários, de departamentos como Serviço Social, tá, do CCS, e outras unidades da universidade, isso já estava sendo feito há muito tempo. Certo, André? Certo, André? Certo, Luiz? Então, a gente constata que agora nós estamos oficializando, agora que eu digo, de um tempo para cá, né, aquilo que sempre existiu e que sempre esteve à margem. Essa também é uma realidade, tem que ser dita, né, de um projeto universitário. E eu acho que a PUC até hoje, de uma certa maneira, está pagando por isso. Tá? Eu diria que agora estamos numa política de reparação. Tá? Reparação com todas as práticas que eram feitas e eram consideradas práticas, e eu não tenho nenhum medo. Quando chega a determinada idade, a gente fica com um pouco medo do léxico. Tá? Considerados menores, menos nobres ou menos importantes. Ou seja, nós olhamos muito para Brasília, de uma certa maneira sofríamos do mal ou doença de Nabuco, depende de como cada um nomeia em relação a Joaquim Nabuco, né, que estava aqui no Rio, aqui no Brasil, mas tinha um torcicolo, porque ele não conseguia parar de olhar para a Inglaterra e para a Europa. E nós temos um pouco isso em relação à cápsula aqui, o torcicolo. A gente não conseguia olhar para o Rio, porque olhar para o Brasil. Tá? Essa que é a verdade. E até hoje, um pouco, a gente sofre desse mal. Tá? Quando, na verdade, nós temos uma riqueza enorme de ações, projetos, processos e atitudes aqui. É só nós pensarmos uma outra área que, em princípio, é considerada menor, não pela instituição, mas hoje, em todo o sistema de pesquisa, o sistema universitário, que é a área de licenciatura. Nós temos 6 licenciaturas, 3 no CTCH, 3 no CCS, e que são muito bem qualificadas. E eu aproveito, tá, para parabenizar a professora Cristina, Maria Cristina Góes, que hoje faz aniversário, tá? E que uma salva de palmas para a Cristina.
e toca, junto com um grupo grande, coordenado pela Maria Rita, toda a área de licenciatura da universidade. O comprometimento é isso, estar nessa reunião no dia do aniversário. Quando a família toda deve estar no café da manhã, comendo um bolinho, né? E tomando um cafezinho quente. Parabéns, Cris. Tá? Nós, há algum tempo atrás, nós resolvemos esticar a professora Luísa Buarque, a coordenadora, esticar as ações, as parcerias e o alcance do Instituto de Estudos Avançados de Humanidades. A acolhida do então decano do CCS, Roberto, foi imediata, né? E, obviamente, que continua, como vocês podem ver, com o Francisco. Excelente professor de português. Do Departamento de Letras, vamos até conversar com ele, aproveitar que a Rosana está aqui. Enfim, vamos levar isso para Alexandre. Estamos precisando de um professor assim, que tenha esse comprometimento, vestibular comunitário, né? E sabe escrever panfletos, é fundamental, né? Enfim, jornais. Brincadeiras à parte. Nós resolvemos ampliar essa parceria, que foi muito bem acolhida. Para quem não sabe, o Instituto de Estudos Avançados de Humanidades tem um conselho, alguns membros estão aqui, inclusive, e esse conselho é formado de uma maneira paritária. Tá? Metade CCS, metade CTCH, na escolha dos seus pares. Tá? Onde o decano não vota, inclusive. Tá? Maria sabe muito bem disso. E ali são discutidas as questões, e no Conselho Departamental, no Instituto, há anos estamos discutindo a questão, né, extensionista dentro da universidade. Tá? Vencendo. Né? Essa que é a verdade. Ultrapassamos as barreiras. E agora tem que ter um comprometimento enorme. Acho ideal que os 400 possam estar juntos no quarto seminário. Tá? Mas tudo tem a ver com políticas de indução. Tudo tem a ver com políticas que, mesmo dentro de uma universidade que é confessional, comunitária, tá? Se aproxima muito da ideia de políticas públicas. Não há a mínima chance de nós sairmos do buraco em que estamos em várias áreas do Brasil sem ter políticas públicas claras. E as políticas públicas são extensivas aqui. É uma universidade, né, que é republicana, portanto pública, tá? Nesse sentido de acolher todos. Acolher todos e a todos. E antes de eu terminar, não vou poder vou voltar em outros momentos, porque eu estou com a agenda pesada, cheguei ontem, tá? Estou com a cabecinha ainda com fuso horário, tá? E quando, enfim, vou retornar ao final, mas de qualquer maneira eu estou parabenizando todos os projetos. Eu acompanhei todos, né? Queria também ressaltar isso, é muito importante. A ajuda, o apoio total, que é Sheila e a Luciana, que estão ali sentadinhos. Ao lado do Eduardo, que também eu agradeço. Tá? Então, a tudo sem corpo técnico administrativo. A universidade não anda. Tá? Estamos todos no mesmo plano em relação ao que queremos. Tá? Não tem como. Essa hierarquia nunca se sustentou, mas agora. Tá? E eu acho que a Maíra pode, ao longo do dia de hoje, né, poder um pouco explicar melhor, né, como é que o Instituto, que foi pensado e parido dentro do CTCH, hoje é um Instituto PUC, no seu sentido de abrangência, de apoio, né, totalmente comprometido com a identidade da universidade, isso é fundamental, né, só para a evolução. Tá? Um ótimo seminário, todos e todos. A gente só está começando. Essa discussão só está começando. Tem muito a fazer. Nós vencemos a primeira etapa, que é a inércia e a resistência. Tá? Agora não dá mais para ser reativo. Agora não dá mais para ficar reclamando. Agora não dá mais para ficar olhando para a mesma pessoa. Agora são políticas propositivas e afirmativas. Tá? Isso, para mim, é fundamental. Isso vai ao encontro também de toda uma política em relação ao corpo docente da universidade,
em relação às questões de raça, tá? De gênero, de contratação, tá? De professores. Tem que ter um comprometimento com isso. Tá? Senão ficamos o tempo inteiro repetindo a mesma coisa. Grande quantidade, né, de pretos nas universidades são os funcionários e alguns alunos, uma parte lá. Não, a gente tem que ter um comprometimento de contratação, como vários departamentos estão fazendo, né? Porque essa é a política de reparação, né, clara que a universidade, o compromisso que a universidade tem. Né? Só para terminar, eu vi isso aí na Europa, né? Nos Estados Unidos está pegando fogo, a divisão, né, ideológica, política, em relação às questões de reparação e às questões de raça e de gênero, principalmente de raça, como nós estamos vendo agora. As universidades americanas estão divididas. E a guerra do Oriente Médio, né, aprofundou mais ainda isso. Idem em relação à Europa. Né? Você imagina você reencontrar pessoas com as quais você trabalhou. Eu fui professor na Universidade de Salamanca, 23 anos atrás, que hoje defendem claramente que tem que combater a imigração daquela pessoa que era descendente, né, imigrante, que foi para a Espanha e hoje defende um bloqueio, né, das fronteiras da Espanha. É incrível. Tá? Existem formas, e elas estão muito aqui ao nosso lado, né, muito próximas, em que nós acreditamos que a mediocridade, que a ignorância, que a obscuridade, né, que o neofascismo foram derrotados. Não foram. Continuam firmes e fortes. Uma política clara de branqueamento, de exclusão e de privilégios. Então, não só a gente atravessa a rua, como a gente tem que inventar ruas e avenidas para sair do beco. Bom dia para todo mundo. Quero agradecer aqui as falas. O professor Francisco de Guimarães teve que sair porque tinha um compromisso às 9h30, então liberei o decano. E também, não comentei aqui no início, né, mas o Padre Anderson também não pode vir, está sendo representado pela professora Jaqueline. Eu queria falar rapidamente sobre um pouco desse histórico, né, dos seminários que a gente vem realizando. O primeiro seminário que a gente fez foi no final de 2021, em formato online, ainda sobre, né, o contexto da pandemia, e foi um seminário em que a gente teve como proposta iniciar um debate sobre a extensão justamente dentro desse contexto que o Júlio mencionou, né? A gente estava começando a falar sobre extensão universitária, começando a falar dentro do Conselho Departamental sobre extensão universitária, a importância da extensão. O professor Augusto Sampaio se uniu a nós, nos reuniu, né, André Oliveira, André Paiva, Luísa Rogéria, para poder conversar sobre esse assunto. Realizamos, então, o primeiro seminário de interdisciplinar de extensão universitária, possibilidades e desafios, então, buscando entender o que era a extensão universitária, né, entendendo que existiam grandes equívocos sobre a própria definição do termo. Então, foi um momento de conversar sobre o que era extensão. Em 2022, a gente fez o segundo seminário de extensão universitária, Caminhos Interdisciplinares de Ação e Reflexão, onde a gente buscou, então, trazer outras universidades comunitárias e jesuítas para entender qual era o papel da extensão nessas universidades, o que vinha sendo desenvolvido, a questão da institucionalização dessa atividade dentro dessas universidades, para, então, entender que modelos a gente teria para poder, então, pensar a nossa extensão, que caminhos a nossa extensão poderia ter aqui na PUC-Rio. E essa terceira edição do seminário, ela vem com uma proposta de aprofundamento sobre essas ações e práticas que vêm sendo realizadas já há bastante tempo por alguns aqui nessa universidade, e mais recentemente por outros, mas com a ideia de compartilhar saberes e experiências, né? Daí esse nome. A proposta aqui hoje é que a gente possa conversar mais profundamente sobre todas as questões que tocam a extensão, as questões mais difíceis, que são a execução do trabalho, a realização de trabalhos, dentro de comunidades, e as imposições que a extensão nos coloca, quando a gente escreve um projeto, no momento que a gente vai executar esse projeto, né, o grande espaço, grande vão que a gente encontra, né, e como é que a gente desenvolve os projetos nessas condições, as questões de financiamento relativas à extensão,
os desdobramentos em ensino e pesquisa, as descobertas de novas metodologias que a gente também desenvolve nessas atividades. E aí eu queria falar rapidamente sobre como surgiu o edital, porque a ideia para esse seminário foi que a gente, então, pudesse reunir todos os projetos contemplados nos seminários de extensão, nos editais de extensão que foram lançados pelo Instituto de Estudos Avançados em Humanidades de 2020 até 2022, entendendo que os 2023 os projetos estão em curso, né? Então, como surge o edital? Né? O edital surge num contexto de pandemia. A gente ia lançar os nossos editais, que já eram consolidados no Instituto, em 2020, estava tudo já organizado, eu assumi no mês de 2019, e aí veio a pandemia, né? Nos deparamos, então, com o contexto da crise, foi um momento de crise que esse edital surge, né, em 2020, e junto com essa crise e essa falta de perspectiva também no futuro, diante dessa instabilidade que a gente se encontrava, a gente começou a observar no Conselho Consultivo que existiam ações impressionantes nas favelas, nas periferias, que estavam buscando, então, se controlar, né, a contaminação e a proliferação da Covid-19, tentando, então, a partir, né, sempre nos ensinando a capacidade criativa de solidariedade dessas comunidades em se organizar e combater de maneira completamente autônoma, né, diante de uma falta total de apoio do poder público a esse contexto, e a gente começou a achar, então, que a gente deveria contribuir para isso de alguma forma, que a gente deveria, então, olhar para isso de alguma maneira. Então, lançamos esse edital com um prazo de execução extremamente curto, 3 meses, R$24 mil em caixa, em maio de 2020. Né? E eu agradeço imensamente esse Conselho Consultivo desse momento, que conseguiu junto elaborar essa proposta, porque nós também estávamos em crises pessoais diante desse contexto, conseguimos elaborar esse edital. Tivemos 16 projetos submetidos nessa ocasião, 12 foram considerados pertinentes ao edital, 5 foram contemplados e um teve um problema gravíssimo com a pessoa, enfim, com uma das pessoas dentro da comunidade que não pôde ser executado. Então, tivemos 4 projetos executados. Essa chamada foi ainda entendida como uma chamada extraordinária. A gente chamou chamada extraordinária do Instituto IEU para apoio às ações de projetos interdisciplinares no contexto atual da pandemia pelo novo coronavírus. A gente começou a falar de ações aqui, né? Eu acho que isso começou a fazer toda a diferença dentro do que a gente vinha propondo, porque no Instituto, porque a gente sempre, né, o que vinha sendo discutido e apresentado eram reflexões, e aí passamos, de fato, a falar de ações. O segundo edital, em 2021, foi de apoio à extensão universitária a partir do combate à pandemia pelo novo coronavírus. A gente já começou a trabalhar sobre as consequências que a pandemia estava mostrando para a gente dentro dessas, né, junto a grupos mais vulneráveis de uma forma mais geral, né, pensando inclusive nos profissionais da saúde que estavam à frente, na linha de frente no combate ao coronavírus, e como que a gente poderia, então, também contribuir, né, a partir de ações de extensão com essas populações. A gente aumentou esse prazo de execução, foi de 5 meses, e a gente recebeu 19 propostas, 7 projetos contemplados. Né? Eu queria ressaltar que foi nesse ano que a gente perdeu no Departamento de Arquitetura e Urbanismo a professora Vera Razan, que era uma lutadora combativa, que muitos de vocês aqui conhecem, na extensão universitária. Ela foi a pessoa que sempre esteve, pelo menos assim, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, sempre à frente da extensão universitária, muito em parceria com o Departamento de Serviço Social, e que ela apresentou projetos até o fim da vida dela, de extensão para esse edital. E o terceiro edital de 2022, a gente chamou de apoio à extensão universitária, né, nos contextos de vulnerabilidade, que aí, passada essa fase mais crítica da pandemia, a gente começou, então, e ainda a partir de uma situação um pouco instável, né, a gente começou a trabalhar sobre entendendo um contexto de desmantelamento total do nosso país, né, sobretudo do ponto de vista da saúde pública, por conta do escândalo das vacinas. Então, a gente começou a trabalhar aí muito mais no entendimento de contenção de danos, né, de tudo que a gente estava vivendo naquele momento, o edital de 2022. A gente continuou com um prazo de execução muito curto, e o que veio para nós em retorno foi que a gente deveria começar a estender mais esse prazo, justamente porque as ações de extensão começaram a ser mais profundas, e aí elas levariam mais tempo para ser executadas. Então, a gente começou a pedir muitos prolongamentos de prazo, a gente começou a entender também
a partir do retorno dos contemplados, de que a gente deveria olhar para a extensão com um tempo maior, que é o tempo, talvez, que reja, né, essa tipo de atividade. A gente incluiu nesse momento também os estágios de pesquisa, entendendo que a gente deveria integrar o corpo discente às ações de extensão, e foi muito favorável, porque a gente começou a perceber como se formaram grupos de pesquisa também de extensão a partir disso. E o último edital de 2023, a gente lançou praticamente o mesmo título que o anterior, e aí a gente sai de um contexto de pandemia e Covid, e a gente começa a entrar, então, numa fase de apoio às ações, né, de reconstrução, e acho que de reparação também, e fortalecimento, né, de organizações e grupos em contexto mais ampliado. Então, a gente começou a mencionar, por exemplo, nos editais, um apoio, por exemplo, às ações em combate à violência contra a mulher, à população de LGBTQI+, né, enfim, combate à fake news, problemas que começaram a sair mais do contexto, saíram do contexto da pandemia. A gente ampliou, então, o tempo de execução do projeto para mais de um ano, né, fortaleceu muito o processo de desenvolvimento dos projetos, e aí a gente recebeu 22 propostas, né, com 9 propostas contempladas. Então, eu queria só mostrar, a partir desse histórico aqui, como é que a gente tem um processo, através desses editais, de olhar que a extensão vem sendo cada vez mais investida pelo corpo docente da universidade, talvez buscando se consolidar mais ainda com esse apoio. Então, acho que a gente tem aqui com esse edital, uma possibilidade muito grande de fortalecer essas ações, e eu acho que ela deve continuar, né, daqui para frente. Eu queria também ressaltar as parcerias que são construídas, né, nesses editais e nesses projetos. A gente tem, então, parcerias com movimentos sociais, com coletivos locais, com associações de moradores. A gente tem aqui a representação, né, de uma das pessoas que estava nesse projeto, como o Rogério, que está aqui com a gente hoje. Eu acho que é importantíssimo que a gente discuta também para entender quais são as questões que os nossos projetos colocam para as associações, para os coletivos, para a comunidade com que a gente trabalha. Esse retorno é fundamental, né? E eu acho que no âmbito da nossa universidade, acho que é muito importante ressaltar também um movimento que está muito crescente em relação à interdisciplinaridade desses projetos. Cada vez mais eles são interdepartamentais, eles são intercentros, e com participação de discentes de graduação, de pós-graduação e, sobretudo, integração com o corpo técnico-administrativo. Eu acho que isso é fundamental. Essas ações, elas são as únicas ações do Instituto que a gente consegue promover essa integração entre esses 3 corpos da universidade, integrando toda a comunidade para uma ação que é fora dos muros. Eu acho que isso é sensacional. Eu queria só mostrar aqui rapidamente, porque eu gosto muito de mapa, né? Sou do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu fiz um mapeamento aqui só para mostrar os territórios, né, as localidades onde os projetos de extensão que estão aqui hoje, que vão ser apresentados aqui hoje, estão atuando, né? Eu acho que é bacana porque mostra que a universidade fora dos muros pode ser muito além da Gávea, né? E a gente tem aqui uma concentração na Zona Sul, né, que é interessante, que diz respeito às escolas que foram trabalhadas nos projetos, as escolas municipais, e dessas 7 localidades aí na Zona Sul, 4 são favelas, né? Santa Marta, Parque da Cidade, Vidigal e Rocinha. E a gente tem aí só na Rocinha 5 projetos só aqui nesse seminário. A gente está falando aqui só de 18 projetos, né? Não é nada perto do que a PUC desenvolve. Mas eu acho que isso aqui que a gente está fazendo hoje, que a gente está querendo divulgar hoje, e esse mapa, mostra um pouco só do que a gente faz aqui dentro, né? Então, numa escala menor, mas que eu acho que é representativa da extensão da PUC. E, por fim, eu queria terminar aqui agradecendo imensamente, primeiro, o apoio do Centro de Ciências Sociais e do Centro de Tecnologia e Ciências Humanas, na figura aqui do professor Lula Diniz, na figura do professor Luiz Roberto, que era um antigo decano do CCS, e na figura do professor Francisco de Guimarães. Quero agradecer imensamente, intensamente ao Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, que tem uma grande parceria na elaboração de todos esses editais, na leitura atenta de todos os projetos, nas discussões, envolvidos, completamente parceiros, uma grande família, e que eu realmente tenho a honra de trabalhar com essas pessoas que muitas já passaram, né, outras continuam até hoje, desde que eu cheguei pelo menos, né, são muito mais antigas do que eu, então me ensinam muito também sobre todo esse processo. Quero agradecer imensamente a Viceitoria Comunitária, na figura do professor Augusto Sampaio, atualmente na figura do professor Renato Calado, e a Viceitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica, que
na presença da professora Jaqueline, da professora Roberta Portas, a editora PUC-Rio, pela agilidade de trabalho impecável, atencioso sempre na publicação que a gente vai lançar do segundo seminário, né, dos registros de memórias do segundo seminário de extensão universitária, que demorou, mas chegou. As minhas parceiras, a professora Nilza Rogéria Nunes, que organiza comigo esse seminário com muita parceria, a Andréa Paiva, a André Oliveira, a Natália Marum também, grandes parceiros nesse sonho, né, de extensão que vem se abrindo na PUC-Rio, no momento em que a gente falava de extensão, deveria haver uma vice-reitoria de extensão, e nos olhavam, né, o professor Otávio Leonide, em reunião de conselho departamental, jamais esquecerei, né, foi olhado quando comentou que poderia haver uma vice-reitoria de extensão, foi olhado com uma cara de como, né? Como assim? Não é possível uma coisa dessa. Todos olhavam com uma ideia de que não seria possível, né? No entanto, estamos hoje felizes de termos uma vice-reitoria de extensão. Quero agradecer a Eduardo Pental, né, e a equipe aqui do Espaço Físico, Sheila Durão, Luciana Varanda, a Wesley, a todos aqui que colocam esse evento de pé, né? Sem essa ajuda não seria possível. E para finalizar aqui e começarmos o evento de fato, né, a gente propôs aqui, então, uma programação, uma ideia de seminário, então, com a apresentação dos vídeos, dos projetos, para que a gente pudesse ter uma apresentação curta e objetiva e que a gente pudesse ter mais tempo, então, para poder discutir sobre todas as questões que permeiam a extensão universitária, né? A gente acredita que o ideal aqui é a gente poder falar sobre isso, sanar dúvidas, né? Trocar ideias, trocar, né, construções que a gente vem realizando, um momento de partilha. Então, a gente vai ter a apresentação dos vídeos, depois a gente vai chamar os contemplados nos projetos, os representantes dos projetos que estiverem aqui na plateia, para poder conversar com a plateia sobre os projetos e sobre o que foi desenvolvido nos projetos. Tá? Então, a gente vai ter primeiro o eixo 1, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que vai ser comentado pela professora Jaqueline. O eixo 2, Educação, Cultura e Arte, comentado pela professora Roberta Portas. Eixo 3, Questões Urbanas e Cidades, à tarde, que vai ser comentado por mim. Eixo 4, Memórias, Lutas Sociais e Garantia de Direitos, comentado pela professora Nilza Rogéria Nunes. A gente vai ter intervalo entre as mesas para poder ficar um respiro bom, então ter um evento que seja mais tranquilo e mais de conversa do que da gente apresentar. É isso. Obrigada.